Então, depois de uns bons meses com esse canal literalmente estacionado, decidi voltar e criar um conteúdo legal, um conteúdo de qualidade pra gente. Eu tava pensando em que assunto voltar e já começar falando. E hoje, atualmente, um dos assuntos que eu mais curto estudar e que eu mais sou apaixonado é sobre a escrita. E muita gente via as redes sociais, até porque eu posto e crio bastante conteúdo sobre poesia, conto, crônica, fala muito sobre escrita, me pergunta: Matheus, como que isso aconteceu na sua vida? Então eu vou começar falando de como eu fui atravessado, como que a escrita chegou na minha vida. Eu, na minha adolescência, na minha infância, não era um leitor assíduo. Nunca fui, ou nunca fui muito estimulado. Assim que eu saí do ensino médio, logo em seguida fui para um pré-vestibular, que eu fiquei durante 3 anos. Depois passei para psicologia na Faculdade Federal Fluminense, aqui no Polo Universitário de Rio das Ostras. E aqui que isso foi ativado de uma certa forma. Eu já tinha um sonho lá antigo, abandonado, no sentido, um dia eu vou escrever alguma coisa, mas aquela coisa de criança, de infância, falar, um dia eu vou ser, sei lá o quê. E eu tinha isso. Um dia eu vou escrever um livro. Isso foi reativado assim que eu entrei na faculdade. Como que isso aconteceu? Assim que eu cheguei na faculdade, eu comecei a participar de um projeto que se chama Pura Informa. E o que era o Pura Informa? A gente pegava as crianças das escolas de Rio das Ostras e trazia para dentro do polo universitário para apresentar o polo, informar para a sociedade que aqui existe, que a UF existe. E a gente pegava essas crianças e levava no laboratório de informática, levava nas salas, no laboratório de ciência, de física, na quadra, enfim. E geralmente antes desse tour, a gente separava uns 5 minutos para falar sobre os cursos. Aqui no Polo Universitário de Rio das Ostras tem 5 ou 6 cursos: engenharia, ciência da computação, produção cultural, serviço social e psicologia. No caso, eu ficava responsável por psicologia. Eu e mais uns 2 amigos, a gente permutava isso. Então, houve um dia que depois de alguns meses, a gente já fazendo uma espécie de palestra. O que era essa palestra? A gente tinha 5 minutinhos para falar alguma coisa sobre o nosso curso. E ali do nosso curso, a querida Zilma, inclusive se ela estiver vendo esse vídeo, deixa um beijão pra Zilma, ela chegou para nós que fazia parte do projeto, cada um representante de um curso, falou: gente, vamos fazer um Pura Informa cultural? A gente, vamos. Aí ela saiu perguntando: o que cada um de vocês faz? Alguém canta, dança? Aí cada um foi falando, né? Um cantava, um tocava instrumento. E quando ela chegou pra mim, ela perguntou: Matheus, você escreve? Eu falei: escrevo. Mentira, nunca tinha escrito nada. Ela perguntou: sobre o que você escreve? Aí eu perguntei pra ela: sobre o que você quer que eu escreva? Aí ela ficou olhando pra mim e falou: fica livre, o encontro é amanhã às 8. E era no dia anterior, no finalzinho da tarde. Eu falei: tá bom. Só que eu nunca tinha escrito nada. E quando eu cheguei em casa, eu abri o Word, o computador, acessei o Word e falei: Deus, vai ter que brotar alguma coisa daqui. Porque eu falei pra Zilma que eu escrevi, então tem que sair alguma coisa daqui. E comecei. Simplesmente abri o Word e comecei. E quando eu terminei uma espécie de um texto que foi menos de uma página, percebi, lendo o que eu tinha escrito, que aquilo era uma poesia. Qualquer hora eu recito ela por aqui. O título dela é Vida Empoeirada. E foi assim, nada programado. Por isso que o título do vídeo é, inclusive, Um Escritor por Acaso. Porque eu nunca tive esse tesão ou esse sonho de me tornar um grande escritor. E ainda não tenho. A escrita, na minha vida, é muito mais algo no teor da experimentação, que eu curto bastante, do que algo que vou sentar e escrever uma crônica, vou sentar e escrever um conto. Nada. Eu sento e escrevo e tenho um prazer absurdo nisso. E foi assim. Comecei a escrever. Escrevi Vida Empoeirada, logo em seguida escrevi uma outra poesia chamada Chorar e Amar, Difícil de Mensurar, e nunca mais parei. Isso já tem uns 4 para 5 anos. E desde o primeiro dia, com exceção de um dia ou outro que eu faltei, mas todo dia eu sento pelo menos uns 20 minutinhos para estudar. Foi assim que a escrita chegou na minha vida. Algo totalmente aleatório, mas que hoje assim faz parte do meu cotidiano nas mínimas coisas. É isso. Um escritor por acaso.